Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Palmeiras que vence o River Plate por 3-1 e está classificado para as semifinais da Libertadores. Espero o vencedor de São Paulo e LDU, lembrando que a LDU no jogo de ida fez 2-0, vamos ver se São Paulo consegue reverter esse placar, mas fato é que assim, o trabalho do Abel Ferreira vive um grande momento, já tinha conseguido uma grande vitória lá no Estádio Monumental e eles repetem, né, uma atuação de alto nível, principalmente no segundo tempo. Há de se dizer que assim, no primeiro tempo teve o gol do River Plate, esse jogo ficou bem mais preocupante do que deveria, mas o Palmeiras, a meu ver, ele conseguiu retomar, né, o controle da partida na segunda etapa, logo de cara ali o Vitor Roque marcando o gol de empate e depois com um pênalti, quer dizer, né, o Flaco Lopes marca, depois um golaço, né, 2 gols do Flaco Lopes para fechar 3-1, teve a expulsão do Acunha, e assim, né, uma coisa a gente tem que dizer aqui, né, o River Plate não vem jogando bem, o trabalho do Marcelo Galhardo perante a imagem que ele conseguiu criar, né, e eu digo isso porque é um técnico que vendeu a imagem de ser o disparado, o melhor, né, que se tinha na América do Sul, pelo trabalho de muita qualidade que ele teve no River Plate antes de ir para o Oriente Médio, lá no Al Ittihad, num trabalho que foi mal sucedido e acabaria retornando agora para o River, mas no River ele tinha ganhado tudo, né, ganhou Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Argentino, todas as competições que você imaginar, exceção Mundial de Clubes, ele tinha ganhado, então assim, o trabalho dele era reverenciado, ele era sempre tratado como o melhor nome assim, do futebol sul-americano em termos de técnico. Voltou, ainda tem um status grande, né, mas a verdade é, o River Plate investiu pesado, o elenco está muito mais forte do que estava nos anos anteriores e não consegue apresentar grande futebol. Não dá para dizer que esse time é uma super evolução que se tinha com o Martin Demichelis, né, o Demichelis que era o antecessor aí do Galhardo. É um time que deixa a desejar, tipo, o Marcelo Galhardo, em termos de técnico, né, tipo, o que ele tinha feito antes, né, e olhar para o que está acontecendo hoje é um pouco assustador, porque o River Plate tem um time bacana, tem ótimos jogadores, nada justifica o time estar com tantas dificuldades assim. Para mim, o melhor elenco dentro do futebol argentino, e isso é o melhor que eles podem fazer, e olha que hoje jogaram bem, comparado ao que eles vinham fazendo antes, né? Não é assim, tava pior o nível de futebol do River Plate, mas eles encararam o Palmeiras que, assim, para mim é o contrário, né? O Abel Ferreira, que teve muitas dificuldades nessa temporada, inclusive a primeira metade, muitas críticas, tem gente até falando, acabou o ciclo do Abel Ferreira, não tem mais clima para ele continuar, tá na hora de começar tudo do zero e com um novo treinador, muito investimento, ele não entregou o desempenho necessário. As pessoas são muito imediatistas. Eu me coloco às vezes nesse pote, né? Mas a verdade é que assim, deram o tempo e a confiança pra ele e olha o que o Palmeiras tá jogando agora, né? Tipo, pra mim o melhor momento, inclusive, que o Flaco parece vivendo dentro do Palmeiras, o Vitor Roque nem precisa comentar, né? O que ele tá jogando agora é impressionante, né? O nível de atuação, de participações em gols subiu muito, né? Não é apenas estar marcando gols e dando assistências, né? É óbvio que isso conta muito pra um cara em que joga numa posição que depende muito da produção, né? Porque assim, eu não sou aquela pessoa que fala assim, ele é um centroavante, marca poucos gols, etc, mas você tem que entender isso, entende? Isso me parece só como uma desculpa para justificar a produtividade baixa. Eu falava isso muito do Gabriel Jesus lá no Arsenal, né? Eu não achava que a contribuição dele era tão fantástica assim. Não à toa o Arsenal foi atrás de mais um centroavante, por exemplo. Tudo bem que aí tem mais a ver com o fato dele não ficar saudável, mas o City, por exemplo, foi atrás do Haaland, porque eles falaram, a gente precisa de um centroavante que produz mais, né? Então, a questão é, o Vitor Roque, ele tava jogando mal no início, mas não apenas porque não tava produzindo, ele tava perdendo chances, ele não tava tendo o impacto necessário, mas agora tá legal, ele tá jogando muito bem, o nível de futebol dele tá muito legal de acompanhar, e assim, a vitória de hoje, né, tipo assim, o gol que ele faz, ele dá um cabeceio fantástico, o Armani faz uma grande defesa, e logo de cara ele pega o rebote, não pensa 2 vezes, finaliza, mas a movimentação dele machucando bastante a defesa do River Plate, e a cada momento que se passava no segundo tempo, você via que o Palmeiras ia fisicamente sobrando perante o River Plate, né, e tem que dar o crédito também ao Abel Ferreira, que construiu nesse Palmeiras uma equipe que fisicamente é forte, cresce nesses momentos, e o Palmeiras foi cada vez ficando melhor, levando mais perigo também nos contra-ataques, e aí num contra-ataque ali vem o Acunha e faz o pênalti que leva a expulsão dele. E um detalhe aqui que eu tenho que dizer, né, tipo, os times argentinos são muito maus perdedores, né, os times argentinos fazem essas catimbas aí, que muita gente tenta ficar glorificando, ficar exaltando, não, esse é o espírito argentino, os argentinos fazem
fazem isso mesmo, isso faz parte da maneira deles jogar futebol. Assim, eu olho isso, eu vejo uma coisa assim, parece que os caras não sabem perder, entende? Eu sei que eles fazem isso quando ganha também, etc, né? Mas eu não consigo ver isso como um charme, né? E o fato é que o que ele faz, o primeiro amarelo que ele leva é graças a essa catimba, e aí o pênalti que ele causa, né, acaba levando a expulsão dele, né? Tipo, se já tava difícil com um a menos, ele matou as chances do River Plate conseguir buscar o empate no placar agregado, né? E assim, é um pênalti tão óbvio, né? Tipo assim, não é o pênalti mais agressivo do mundo, né? Ele empurra ali, ele desloca o cara com o ombro, assim, ele puxa o cara pelo ombro, né? Pelo braço, com o braço, né? E a questão é, ele faz o pênalti, ele, assim, podemos até dizer que ele tava em uma disputa com o jogador, né? Mas ele interrompe uma chance clara e manifesta de gol, e aí a reação é óbvia, amarelo, e é expulso, já tinha amarelo antes. Eu não sei porque quem fica ali no campo, meu Deus, revisa a jogada, etc, né? Tipo, ele sabe que aquilo ali é um pênalti, entende? Não é possível que um atleta olhe para aquilo e fale, fiz nada de errado. Isso aí não é pênalti, não. Se revisavam, reverter. Sério, os jogadores têm ciência disso. Eu tenho certeza ali que o Acunha sabia. E o fato é que ele foi responsável e no final ele ajuda a causar a eliminação do River Plate. Não é só ele, no final o Palmeiras jogou o melhor futebol, mas chega ali um momento que, assim, precisava que o cara não fizesse burrada. E o cara vai lá e faz um pênalti, né? Que assim, mais que o Palmeiras já estivesse jogando melhor naquele momento, ainda é um gol que separava o River Plate de levar para os pênaltis, né? Pelo que eu sei, não tem mais prorrogação nas quartas de final da Libertadores, que eu sou contra, eu sou um defensor da prorrogação. Mas, verdade seja dita ali, o cara foi lá e o Flaco Lopes bateu o pênalti, converteu e depois marcou aquele golaço, né? E o fato é, Palmeiras aproveitou as oportunidades, fez um grande segundo tempo, ótimos ajustes por parte do Abel Ferreira. Palmeiras voltou melhor, entendendo melhor a partida, criando e produzindo mais e no final conseguindo essa vitória fantástica aí por 3-1, classificação às semifinais, onde para mim, independente de quem passar, é favorito. Seja ali o São Paulo, seja a LDU, a questão, favoritismo não quer dizer que já ganhou. As pessoas também têm que entender isso. O favoritismo é apenas uma pequena métrica de entender quem que você analisa com mais chances de vencer tal partida. Para mim, nesse confronto, o Palmeiras é melhor pelo elenco e pelo estágio de trabalho que está vivendo agora a equipe sob o comando do Abel Ferreira. Para mim é o melhor. Mas a questão é, analisar isso dessa forma não quer dizer que vai se cumprir dessa forma, e o Palmeiras obviamente tem que respeitar os oponentes. Hoje, por exemplo, contra o River Plate, no confronto todo era favorito, mas o jogo se complicou em vários momentos. Na ida fez 2-0, levou o gol de desconto, aí hoje começa perdendo, o que nunca é a situação ideal. Então assim, sempre temos que olhar esses pormenores, porque no final é aquele negócio, os jogos podem se complicar e nem todos os adversários vão acabar perdoando essas quantidades de erros. Então, a ver o que acontece agora, vamos ver como que o Palmeiras vai conseguir reagir depois dessa vitória, dessa classificação, se o foco no Brasileirão também vai cair, porque vale lembrar, o Palmeiras não disputa apenas o título da Libertadores, o Tetra ali, disputa também mais um título no Brasileirão, tá disputando em duas frentes. Vamos ver como que eles vão focar nesses objetivos que tem pela frente. Mas, de qualquer maneira, Abel Ferreira é aquele negócio, né? Já tem um currículo incrível dentro do Brasil e parece que quer ampliar ainda mais. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.